Olá, gente, tudo bem? A gente vai começar aqui, mas continuar o assunto da Revolução Francesa, né? Já fazer um pequeno aqui, passando um slide, né? Revisando aqui aquilo que já foi dito, né? Sobre a Revolução Francesa, para ir relembrando, né? O assunto que já foi exposto, né? Nós temos aqui a crise do Antigo Regime, né? Que a gente já falou que o Antigo Regime começar a entrar em crise, né? É um regime, né? O Antigo Regime, se lembra que é tudo baseado naquilo que era característica da antiga monarquia, né, que é absolutismo, né, privilégio baseado na privilégio baseado no direito de nascimento, né, isso aí que é o antigo regime, né. Tá tudo aqui embaixo aqui, né. Nós vimos aqui falando da divisão da sociedade, da sociedade na França, como é que ela estava dividida, né, primeiro estado, segundo estado, terceiro estado, né. Primeiro estado era o alto clero, segundo estado seria a nobreza, né. Aí tem as outras divisões, terceiro estado seria o resto da população, né? Que seria a burguesia, a grande burguesia, a pequena e média burguesia, né? Você tem também os camponeses, os sans-culottes, né? A gente já falou das crises, né? Que vai abalar esse regime, né? Esse sistema. Nós temos aqui a crise econômica, por exemplo, a crise agrária, né? Que cerca de 80% da economia da população morava no campo, né? A gente vai falar que vai ver que vários problemas climáticos vão também associar a França, né, que é a seca, inundações, né, colheitas desastrosas, e isso vai gerar muito problema, pois boa parte da principal alimentação do francês era o pãozinho, né? Então isso vai diminuir a produção de trigo e isso vai fazer com que a população passe fome, né? Nós temos aqui também a crise na indústria, né? Graças a um contrato afirmado com a Inglaterra. Isso vai aumentar muito o problemas com relação à industrialização da França, porque a Inglaterra vendia manufaturas para a França, em troca a França vendia o que? Vendia vinho, né? Então isso vai trabalhar muito a manufatura francesa, né? Crise financeira, né? Que é a questão dos gastos. A monarquia francesa gastava muito, né? Isso vai causar um déficit na economia francesa também. Nós temos aqui situação política, né? Com relação à situação política, nós temos a questão dos diversos estados, né? O rei, né, Luís XVI, tinha que criar novos impostos, né? E ele vai criar esses impostos, querer criar esses impostos ou para o terceiro estado ou para o primeiro e segundo estado pagarem, né? Claro que eles não vão aceitar e vai ter o quê? Vai ter a reunião do Conselho de Estados Gerais e nessa reunião do Conselho de Estados Gerais, o terceiro estado vai se rebelar, pois o terceiro estado ele queria uma votação que fosse por cabeça, né? Onde como o terceiro estado era maior, se a votação fosse por cabeça, claro, o terceiro estado sairia vitorioso, né? E o rei ele vai mandar fechar, né? Fechar a sala de reuniões. Quando o terceiro estado ele vai se reunir numa sala de jogos que era conhecida como sala de jogos da Pela, né? Que era um tipo de jogo que a nobreza fazia, né? E isso é conhecido como juramento da Pela, melhor dizendo, juramento da Pela, onde eles vão a, uma nova constituição, né? Nesse contexto, a revolta toma as ruas, né? E o rei ele vai chamar até o seu exército, mas o exército não tem como reagir e não tem a tomada da Bastilha, né? Que é onde a população vai invadir atrás da pólvora, né? De armamentos, provavelmente para lutar contra o exército, né? Então aqui nós temos o fim do regime militar com a Revolução Francesa, né? Vários privilégios feudais vão ser tirados, né? Como, por exemplo, o de nascimento, né? Alguns de senhoriais, né? Vão ser também abolidos, né? Vai ter também uma questão, uma redução do poder do clero, né? A confisco de vários bens da igreja, vários bens vão ser confiscados, né? E isso vai obrigar muitos religiosos, né, a fugirem da França, né? Outros vão ficar para tentar reagir, né, contra a revolução, né? Nós falamos da Declaração do Direito dos Homens e do Cidadão, né? Alguns direitos que foram adquiridos com a Revolução Francesa, né? A gente, pelo menos entre aspas, né? A gente não esqueça da chamada fase do terror, né? E a gente está falando aqui da monarquia constitucional, né? Em 1891 foi construída a Constituição
pela Assembleia Constituinte, né? Então vai ser decretado na monarquia constitucional, e a gente vai ver que mais na frente Luís XVI, o que ele vai fazer? Ele vai tentar fugir da França, né? Se unir aos os países que tentaram derrubar a Revolução, né? Porque a Revolução era vista com maus olhos, porque temia que os países fossem contaminados, né, pela Revolução Francesa, né? Então ele foi tentar fugir para a Áustria, né? Ele acabou sendo preso, né? E mais na frente ele vai ser decapitado, né? Guilhotinado, melhor dizendo, né? E os principais grupos, né? Os principais grupos nós temos aqui os girondinos, o grupo girondino, que representa a alta burguesia, né? Que tinha posições políticas moderadas, né? O grupo dos jacobinos, né? Que representava a pequena e média burguesia, os proletários de Paris, né? Tinha posições mais radicais, e a planície, que é aquele grupo que era a burguesia financeira, que sempre estava do lado daquilo que era mais conveniente, né? E aqui nossa fase onde paramos, que seria a fase do terror, né? Nós temos aqui, com a execução do rei, né, provocou a emoção contra os revolucionários, a organização das forças estrangeiras, né, e revoltas internas, né? Então a execução do rei causou muita comoção com relação aos pessoal que apoiavam ele, né? Então isso desencadeou vários movimentos. Então isso vai fazer com que Danton e Robespierre decidam a implantação do terror, né? Então vamos organizar o terror aqui para tentar controlar a situação que está acontecendo, as revoltas, principalmente o exército que estava invadindo a França, né? Então é necessário conter esses movimentos. Então eles vão decidir o quê? Para a implantação do terror. Então nós vamos ter dois comitês, né? O Comitê de Salvação Pública, que era responsável o quê? Pelo controle do exército, da administração do país, e nós temos aqui o Tribunal Revolucionário. Esse Tribunal Revolucionário ele vai ser encarregado, né, de executar entre mais ou menos 16 a 40 mil pessoas, né? Alguns falam que a praça ficava com 100 pessoas, né, esperando ser guilhotinada. Qualquer pessoa que era acusada de conspiração contra o governo aí já caía no rumo da guilhotina, né? Nesse período, né, instalou-se uma verdadeira ditadura jacobina, né? Durante seu governo, Robespierre conseguiu conter a invasão estrangeira. Aí, quando as tensões começaram a se aliviar, Danton vai propor que se cesse, né, a chamada fase do terror, né? Que já está começando a ficar tudo em controle. E é claro que Robespierre ele não vai aceitar, né? Ele não vai aceitar. E Robespierre tinha uma certa rixa, né? Porque, com o Danton, né? Porque o Danton tinha uma admiração, tinha até o grupo deles chamado Dantonistas, né? Que apoiava o Danton. Então Robespierre mandar guilhotinar Danton, né? E quando ele vai ser guilhotinado, diz que a frase que ele vai dizer que é um dos arrependimentos dele, né? Um que precisa dele é pelo fato de ele primeiro que para guilhotina primeiro que Robespierre, né? É um fato curioso da Revolução Francesa e ninguém fala nessas coisas, né? São coisas que ninguém cita. Né? Então, aliviadas as tensões da ameaça do exército invasor, os girondinos e os grupos da planície uniram-se contra Robespierre. Então, é uma coisa que é interessante, né? Eles vão se unir contra Robespierre, e é uma coisa que é um episódio interessante. Eles vão decidir fazer isso principalmente porque Robespierre vai querer criar uma nova religião, né? A gente já viu falar que já viu aqui no assunto, né? Que ninguém fala, mas na Revolução Francesa tinha um certo ressentimento anticristão, tinha que se destacar aí. Algumas ruas que tinham ruas de nome de santo, né? Que lembravam o cristianismo, eles tiraram o nome, mudaram o nome das ruas, né? Fizeram até o novo calendário, né? Tinha até o calendário revolucionário também. Mudaram tudo, praticamente, né? Tudo aquilo que fosse lembrar o cristianismo tentaram eliminar. E Robespierre ia tentar criar uma nova religião, né? Que era o culto ao Deus Supremo, né? O Deus da razão, essa coisa, né? E ele foi fazer, criou até a comemoração desse Deus, né? E ele se apresentou lá com uma roupa, né? Esquisita lá. Um sacerdote, aí os caras, pronto, o cara ficou doido, né? Não, o cara bateu o juízo de vez mesmo, ele perdeu o juízo de vez mesmo, né? Aí a partir daí começaram a tramar, né, a queda de Robespierre também. É um assunto interessante, mas é verdade, né? Tem um documentário bastante interessante que fala disso daí, né? Quando ele apareceu lá e os pessoal lá pensavam que ele tinha ficado, era doido, não perdeu o juízo. O cara criou uma nova religião e virou o sacerdote da religião, veio com a roupa doida aí. Aí disse, não, o cara perdeu o juízo de vez, né? Então, quando ele foi ser preso, né? Ele percebeu que ia sendo preso, ele tentou suicídio, né? Deu um tiro na cabeça, com um pedaço do queixo, né? E ele não conseguia nem falar, mas ele continuou vivo, né? Então ele não escapou da guilhotina, não.
Então levaram a cabeça dele, né? Quer dizer, pegaram ele, limparam a cabeça dele, né? Cortaram os cabelos para deixar o pescoço livre para a guilhotina, né? Não teve escapatória, né? Geralmente, antes de ser executado, eles deixaram o cara pronunciar até as últimas palavras, né? Só que no caso dele não tem como fazer isso daí, né? Ele tá com a boca lá arrebentada, não tinha como dizer nada, né? Em 27 de julho de 1794, Robespierre foi preso e guilhotinado. Chega ao fim a fase do terror, né? Que eu acabei de comentar, né? Nesse período, o governo passou a ser controlado por representantes da alta burguesia, né? Em 1975, a Constituição estabeleceu a continuidade do sistema republicano que seria controlado pelo diretório, né? Que seria representantes da alta burguesia. O governo do diretório teve um período que durou de 1975 a 1999, que é um período bastante conturbado, né? Porque teve grupos, né, que era uns a favor aos monarquistas, outros que eram os jacobinos e queriam voltar ao poder, né? Então eles queriam, de qualquer forma, derrubar o governo, né? Então não foi um período fácil, não. Então o que foi que aconteceu? A burguesia começou a tramar um novo golpe, né? Nesse caso, né? Nesse contexto, um jovem general havia adquirido um grande prestígio político e militar, reprimidas as rebeliões contra o governo, como havia obtido vitórias importantes contra os exércitos invasores. Seria o quê? Napoleão Bonaparte, né? Então eles vão tramar um novo golpe, né? O golpe do 18 Brumário. Napoleão Bonaparte, contando com o apoio, né? Contando com o apoio de influentes políticos e certo prestígio popular, dissolveu o diretório e implantou o consulado, né? O papel de Bonaparte, Napoleão Bonaparte, é de evitar que os setores das camadas populares e monarquias chegassem ao poder. Então esse era o papel dele, né? Evitar, provavelmente, que os monarquistas e os populares chegassem provavelmente ao poder, né? Então vai ser apoiado. Esse nome golpe do Brumário vai ser baseado no calendário revolucionário, né? Que vai ser instituído em 1793, né? Os revolucionários franceses, eles fizeram um novo calendário e eles basearam esse calendário baseado nas estações nas estações da França, nas estações climáticas da França, né? Então os meses foram divididos a partir da data, né? De acordo com as estações do ano, né? Por exemplo, né? Brumário, né? Brumoso, né? Que seria o segundo mês, né? E por aí vai, né? Então ficamos por aqui só por enquanto, né? Depois a gente vai continuar com a era napoleônica, né? Que é o nosso próximo assunto, né?